Fala pessoal, tudo certinho aí com vocês? Então a gente vai para mais uma aula aqui hoje. Vamos falar sobre esse tema super importante de ecologia, que é a poluição ambiental. E aí o primeiro passo para a gente começar a falar sobre essa aula de poluição ambiental é você lembrar o seguinte: é, a poluição vai ser causada por essa concentração de substâncias, né, agentes físicos no ambiente, que são genericamente chamados de poluentes. A gente tem que ter em mente que esses poluentes precisam agir de alguma forma para interferir aí, ou numa degradação ambiental, ou interferir em questões de saúde. E, em geral, esses poluentes vão ser produzidos por ação humana, mas não é sempre, beleza? Então a gente precisa ter que não é sempre que a gente vai produzir, o homem vai ser culpado por tudo, apesar da gente ter bastante culpa aí. E vão impactar diretamente a vida dos seres vivos. Então, a gente vai falar de alguns tipos de poluição. Então, a poluição atmosférica, que é a poluição do ar, poluição de águas e solos, tem poluição sonora, poluição visual. Então, são vários tipos de poluição que a gente pode comentar aqui e a gente vai falar um pouco de cada uma delas, beleza? O primeiro tipo, obviamente, o mais importante aqui é falar sobre o efeito estufa. E aí, essa aula aqui de efeito estufa, a gente falou dentro da aula de ciclo de carbono. Então, eu recomendo que você, dê uma olhada aqui em cima, em algum lugar tá passando aqui, a aula sobre o ciclo do carbono para você dar uma olhada. Mas só para te lembrar rapidinho, o efeito estufa aí é o processo pelo qual uma camada de gases do planeta vai conseguir reter parte do calor que vem do céu, né, pela radiação infravermelha, que vai ficar retida aqui no planeta. Só que tem um problema. Esse efeito estufa, inicialmente, ele é um processo natural, só que se a gente intensifica esse efeito estufa, mais calor fica retido do planeta. Então, essa é a grande questão, esse é o grande pulo do gato, né? Onde é que o homem está interferindo no efeito estufa? Exatamente nesse processo de aumentar a retenção de calor e, consequentemente, fazer com que o planeta fique mais quente. Então, tenha em mente que o efeito estufa é um processo natural e benéfico para o planeta. O problema não é o efeito estufa. O problema é estar com o efeito estufa mais intenso, isso aumenta a retenção de calor que a gente encontra aqui no planeta Terra. E, consequentemente, mais calor retido, um aumento de temperatura e o aquecimento global e todas as suas consequências, que a gente falou lá na aula sobre o ciclo do carbono, para você poder entender qual é a relação desse efeito estufa com o ciclo do carbono. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre inversão térmica e outros tipos de poluição. Até lá, a gente se vê.